Portanto, antes de afirmar, como passo a fazer agora, as razões pelas quais me parece próprio descriminalizar, gostaria de dizer que as minhas ideias se assentam sobre essas três premissas que considero importantes. O consumo de drogas é uma coisa ruim e o papel do Estado é desincentivá-lo. A guerra às drogas fracassou, é preciso olhar o problema das drogas sob uma perspectiva brasileira. Enuncio agora, presidente, as razões pragmáticas pelas quais me parece ser a melhor solução do ponto de vista constitucional a descriminalização do consumo da droga em discussão aqui. Em relação às demais, eu não estou me manifestando nem sim, nem não. Eu apenas estou concentrando o meu raciocínio e as minhas preocupações na droga envolvida neste caso, que é a maconha. A primeira razão pragmática é um pouco redundante, que é demonstrar o fracasso da política atual, que criou um imenso mercado negro de drogas, deu poder ao crime organizado e fomenta uma criminalidade associada ao tráfico, que no Rio de Janeiro, por exemplo, se manifesta sobretudo no tráfico de armas, para defender os seus domínios, porque a atividade é ilegal. O tráfico importa armas pesadas que usa para defendê-lo e que usa contra a polícia, provocando uma enorme quantidade de criminalidade que é associada ao tráfico. E aqui me parece importante destacar um ponto que foi suscitado da tribuna e perpassou o voto do ministro Fachin, que diz respeito a um contraste do tratamento da maconha, por exemplo, com o tratamento dado ao cigarro. E vamos verificar que nas últimas décadas, sobretudo depois da lei de drogas, o consumo de drogas só fez aumentar ao longo dos anos. Ao passo que no mesmo período de tempo, na mesma janela de tempo, o consumo de cigarro só fez diminuir. Diminuiu, segundo informação prestada da tribuna e em memoriais que recebi, de 35% dos adultos em 1984 para 15% dos adultos em 2013. Portanto, contra-propaganda, debate público, informação, advertência produzem melhores resultados do que a criminalização, e este é um exemplo empírico que nós recebemos de graça, porque basta acompanhar a trajetória do cigarro nos últimos anos no Brasil e no mundo. Portanto, a opção repressão, criminalização aumentou o consumo de drogas, ao passo que o cigarro, que é um produto lícito, mas objeto de campanhas seguidas, decaiu no seu consumo. Segunda razão pragmática, que me parece oportuna a lembrança, é o alto custo para a sociedade que tem trazido a política de criminalização e de repressão ao consumo de drogas em geral e de maconha em particular, que é o que nós estamos tratando aqui. E a que custo eu me refiro? Em primeiro lugar, o custo do aumento exponencial da população carcerária. Desde que a lei de drogas foi promulgada, o número de presos por delitos relacionados a drogas subiu de 9% em 2006 para 27% em 2013, sendo que 63% das mulheres que estão presas por delitos relacionados ao tráfico de entorpecentes. É um número espantoso. 1 em cada 4 pessoas que estão presas por tráfico ou associação. E mais da metade das mulheres que estão presas no sistema brasileiro
estão presas por crimes associados ao tráfico. E o que é pior, sabe qual é o crime que boa parte dessas mulheres cometem? É levar droga para os maridos que estão presos e que são achacados pela facção e que, se não fornecerem drogas no presídio, eles são viciados. Portanto, essas pobres mulheres entram com drogas no ânus, na vagina, e são presas ali para salvar a vida dos seus maridos que estão presos por outra bobagem de drogas. Portanto, é um ciclo vicioso, terrível, que existe nessa matéria. Esse é o custo humano. O segundo custo é um custo financeiro. Cada vaga no sistema penitenciário, segundo o DEPEN, custa R$44 mil. E o custo mensal de cada detento é de cerca de R$2 mil. Portanto, mandar pequenos traficantes para a penitenciária custa isso ao Brasil. E nós temos mais de centenas de milhares de presos por esta razão. E, por fim, esses presos entram primários e saem cooptados pelas facções e, portanto, tornam-se criminosos perigosos e voltam para a rua e retroalimentam a violência no país. Portanto, a segunda razão pela qual acho que a descriminalização é uma melhor política é o altíssimo custo humano, financeiro e social, em termos de criminalidade, que reverte para a sociedade. Sem mencionar, porque vou falar adiante, o impacto discriminatório, porque alguém dirá, não, mas uma coisa é o usuário e a outra coisa é o traficante. Mas é precisamente a má distinção entre usuário e traficante que faz com que, pelas mesmas quantidades nos bairros abastados, os usuários sejam considerados usuários e, nos bairros pobres, os usuários são considerados traficantes e vão presos. Portanto, há um impacto desproporcionalmente discriminatório. E a terceira e última razão pragmática que eu estou sistematizando, presidente, é que quem defende a criminalização invoca como valor principal, como bem jurídico protegido, a saúde pública. Pois a saúde pública, de longe, virou um elemento secundário na política de criminalização, porque a saúde pública é preterida em muitos dinheiros e em muitas atenções pela política de segurança pública e de aplicação da lei penal. É uma política de criminalização e de repressão que consome cada vez mais recursos, que são recursos que, evidentemente, não vão para tratamento, educação e saúde preventiva. Com a seguinte e grave consequência lesiva para a saúde pública. Como a droga é crime, mesmo para o usuário, ele não vai preso, mas ele é criminoso e deixa de ser primário, o usuário não procura o sistema de saúde pública, porque isso significa assumir a condição de criminoso. E aí vem a observação feliz do antropólogo Rubens César Fernandes, diretor do Viva Rio, em que ele disse: o fato de o consumo de drogas ser criminalizado aproxima a população jovem do mundo do crime. Portanto, ao contrário do que muitos creem, a criminalização não protege, mas antes compromete a saúde pública. Portanto, presidente, encerrando o meu capítulo sobre os fundamentos pragmáticos pelos quais eu penso que a descriminalização é a política pública adequada, é que a política atual repressora e criminalizadora não deu certo, existe um alto custo para a sociedade e, em última análise, não se protege a saúde pública.